especificamente sobre esse projeto aqui. Vamos lá. Eu estou aqui com o portal da colega de vocês, que tem projeto de extensão. O dela é o 2, possivelmente ela já fez o 1, tá? Projeto de extensão, gente, tem a data sempre do semestre inteiro. Então, quando a gente vê aqui calendário da disciplina, está de 4 de agosto até 23 do 11. Tá? O período de trabalho para ela fazer está aqui, 4 de agosto até 3 do 12. Tá? Ela tem que entregar esse trabalho até 3 do 12. Por isso que está aqui, período de trabalho até 3 do 12. Tá? Mas por que está período de estudo até 23 do 11? Porque ele pede que você envie a primeira chance, né? Você tem 2 chances de correção, vocês sabem disso, né? Como qualquer outro trabalho. Até 23 do 11. Porque eles pedem até 7 dias úteis para corrigir e te reenviar. Então, ele pede que você envie, finalize aqui a 23 do 11, envie para ele a primeira tentativa. Tá? Quando a gente vê aqui no período de fazer trabalho, ele fala aqui, ó, a correção será entregue até 7 dias úteis e ficará disponível na página de notas e correções. Tem 2 chances de reenvio até a data de entrega. Só que assim, se vocês entregarem no dia 3 do 12, vocês não vão entregar de novo, que é a data limite, tá? Então, eles pedem que você entregue até o 23 do 11 de novembro, para eles corrigirem, te retornar, e se caso você tiver que corrigir alguma coisa para constar com a pontuação mínima para passar, dá tempo de você corrigir e reenviar para eles, tá bom? Então, fiquem atentos a isso. Por isso que eles colocam sempre a data de estudo antes, né, da finalização, para que você envie até aquela, no máximo naquela data lá, para vocês terem um feedback do tutor. Tá? E às vezes o feedback é refaça tal coisa, você tem que refazer, e aí tem que se organizar em relação a isso. Então, lembrando, se vocês entregarem até o dia 12, que é a data de entrega, igual está aqui, ó, 3 do 12, você vai ter correção, mas você não vai ter feedback para poder corrigir e enviar novamente, porque essa é a data limite, data máxima de ser entrega, tá bom? Bom, quando você entra aqui em unidade, tem a aula para ser lida, para ter vista, tá? Tem um vídeo, onde ele vai falar o que é projeto de extensão, que na verdade a gente sabe que é um dos tripés da universidade. A universidade tem 3 tripés, que é o ensino, que é o que vocês estão tendo no portal de vocês de aula, a pesquisa e a extensão. A pesquisa, ela entra como os trabalhos que vocês têm de pesquisa, que é projeto integrado, que vocês fazem uma pesquisa, projeto político-pedagógico, tá? E o projeto de extensão entra como extensão. Extensão na verdade, é algo que você estuda fora do período de aula, tá? Fora da disciplina de aula, e aonde você se envolve com a comunidade. Então, você pega aqueles conteúdos teóricos que vocês adquiriram até então, e aí vocês vão e aplicam para a comunidade, fazem uma parte prática, tá? Aplicam de uma forma prática. Isso é uma obrigatoriedade do MEC. O MEC exige que todo universitário ele tenha esse envolvimento com a comunidade, onde vocês vão poder aplicar o que vocês têm visto, tá? Isso durante a universidade. E aqui ele vai te falar, tem um vídeo onde vai estar explicando isso. E aqui, ele também te explica como é que funciona esse seu projeto de extensão, tá? Eu estou passando aqui, né? Ó, aqui vai explicar o PDCA, como é que funciona o PDCA, tá? No momento, falaremos sobre a sua jornada, repassaremos de acessá-la aqui. Vou clicar aqui. Aqui, ele vai trazer um manual. Tá? Então, até aqui, ele vai falar o que é e trouxe o manual. Esse manual, você vai ser orientado. Como é que funciona essa forma de organização que ele fala, que é PDCA. O PDCA, ela é uma forma pedagógica de organização, tá? Onde ele passa por 4 etapas. E essas 4 etapas, elas estão aqui, ó, logo no sumário. Plan, P, planejar, do, que é fazer em inglês, né? Tudo tá em inglês, é uma forma em inglês. Check, que é verificar, e act, que é agir, né? Que é ação. Tá? Então, PDCA. É uma forma de você organizar o seu PDCA. E tem o relatório final de atividades extensionistas também, que é o relatório final que você deve entregar. Então, aqui, nesse manual, ele explica certinho para você. Fala dos 3 arquivos que vão ter aqui, que vocês vão encontrar, tá?
O primeiro arquivo que você vai encontrar é a carta de apresentação. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ele vai estar aqui, ó. Baixar PDF. Baixar aqui. Ó, quando eu vim aqui, tá? Em PDF, baixei, abriu aqui, e lá no final tá: olá, estudante. Agora que você já sabe as principais premissas do seu projeto de extensão, disponibilizamos 2 arquivos. Na verdade, são 3. Essa carta de apresentação, eu vou abrir para vocês, ela não é obrigatória, tá? Ela só é importante, se você vai utilizá-la, se caso você for aplicar o seu projeto em algum local que você precisa se apresentar, tá? E a pessoa não te conhece. Então, por exemplo, você quer aplicar o seu projeto na igreja que você frequenta, tá? E aí você quer apresentar uma carta para os responsáveis da igreja, né? O pastor, ou o padre, não sei quem é, ou os diretores lá, ou se for uma escola também, por exemplo, e você quer apresentar uma carta mostrando que aquele trabalho que você vai realizar ali é um trabalho que é obrigatório da instituição. Então, aqui, olha, é uma carta onde você vai imprimir e você vai preencher a data, Hortolândia, o dia, né? Ou Montemor, tá? O data, o mês, o ano. Aos cuidados da direção, coloca o nome do diretor, por exemplo, tá? Projeto de extensão, ele vai explicar o que é aqui, tá? O projeto de extensão. Informamos que o discente, aqui é o seu nome, discente é aluno, seu nome, o número de matrícula, coloca lá o seu número de matrícula e o número do seu curso. E vai falar, respeitadamente, solicitamos que, para que o discente possa desenvolver seu projeto de extensão na prestação de serviço à comunidade. E aqui, na verdade, já tem a diretoria acadêmica ampla, está assinada. Lembrando que isso aqui é só para cumprir o protocolo, não é obrigatório você entregar. Se caso você escolher alguma comunidade para aplicar esse projeto de extensão que você já conheça, você não tem obrigação de entregar, tá? Isso aí só se você precisar. Bom, qual é o outro arquivo que ele envia? Ele envia o template PDCA, que é uma forma de você organizar o seu projeto, tá? Eu vou abrir aqui, que vocês acho que não vão ver o meu Word. E o relatório final. Esse aqui, gente, relatório final, ele é o mais importante, tá? Ele é o mais importante. Vocês estão vendo o meu Word aqui? Relatório final? Acho que não, né? Sim. Estão vendo? Então tá bom. Obrigada. Então, ó, eu abri aqui 2 arquivos no Word que ele envia para você. Ele envia para vocês o PDCA, tá? Que é a forma de você organizar o seu projeto. E ele envia também o relatório final. Pessoal, o mais importante que vocês têm que enviar aqui é o relatório final. É esse que você vai enviar. E você vai enviar nesse modelo que ele enviou para você, tá? Nesse modelo que ele enviou para você. Eu vou explicar para vocês certinho esse modelo, como é que você vai preencher, e é nesse modelo que você vai enviar, tá? Quando eu venho aqui, fazer trabalho, e clico aqui, e eu escolho, só dá para enviar um arquivo. Qual arquivo que eu vou enviar? É só o relatório final. Vocês não vão enviar o PDCA e nem a carta de apresentação, que é essa carta que eles... Essa carta de apresentação aqui que eu mostrei para vocês. Vocês não vão enviar ela. Vocês vão enviar só o relatório final, tá? Professora, licença. Eu gostaria de saber, com essa carta de apresentação, como eu estou procurando emprego, se ela é válida também para apresentação. Não. Você está procurando estágio, é isso que você está falando? É estágio ou emprego normal, Não, como não. você Isso aqui é uma carta de apresentação para o trabalho, para você realizar um trabalho. Não é emprego remunerado, tá? Ah, tá. Entendi. Tanto que ele fala aqui, olha, na carta, que ele não tem nenhum tipo de remuneração. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó.
Aqui, ó, ele fala, esclarecemos ainda que o projeto de extensão não gera vínculos empregatícios de qualquer natureza com a parte cedente, tá? Então, ele não vai, ok. você não vai trabalhar lá, você vai só realizar um trabalho. Entendi. Bom, tá. Gente, é o seguinte, o projeto de extensão, ele é um trabalho, uma parte prática, tá? É algo que vocês vão estar escolhendo uma comunidade para fazer. Ah, Josi, mas o que eu tenho que fazer? Relacionado a quê? Eu preciso que vocês, aqui no relatório final, eles têm aqui, olha, o perfil do egresso, os objetivos. Tudo isso aqui que tá preenchido, gente, vocês não vão preencher, tá? Não dá nem para pagar, tá bom? Então, aqui você vai colocar o nome de vocês, o RA de vocês, o polo, Hortolândia, Multimor, onde for, tá? Aqui, ele está fazendo a finalidade e motivação. Ele está explicando para você, orientada pelo projeto de inovação e empreendedorismo, a extensão universitária do marketing digital possibilita que sejam oferecidas contribuições à solução de problemas diversificados, presente no contexto social e ao desenvolvimento local ou regional, sendo que a inovação e o empreendedorismo impactam a economia na produtividade do negócio. Dessa forma, levando à criação de novos saberes no desenvolvimento de competências e soft skills específicas. As ações poderão ser realizadas em locais diversos. Então, olha só, que local, ele já está falando para você quais são os locais que você vai ter que realizar aqui nesse finalidade e objetivo. Micro e pequena empresa, estabelecimento de microempreendedor, MEI, associação de bairro, associação comercial, escola, SEBRAE e centro comercial. Tá? Então, para essa colega que vai realizar esse trabalho, ele pode realizar em qualquer empresa relacionada a isso. Tá? Então, vocês vão ver, você está vendo que todas elas são locais que possivelmente têm CNPJ, tá? Que são empresas, né? Não são pessoas físicas, sim jurídicas. E como é uma igreja, também né? Um salão de beleza, uma escola, onde vocês decidirem fazer, tá? Aqui está falando das competências que a pessoa tem que fazer. Aí fala aqui o perfil do ingresso, quem são quem são vocês, né? Quem vai realizar, idealizar o projeto. E nesse local, deixa eu ver aqui. E nesse local, ele vai estar falando para vocês o que vocês têm que fazer. Ó. A instituição de ensino idealizou um perfil de egresso do marketing digital e permite a formação profissional que tenha com valores e pressupostos essenciais um perfil generalista, crítico, reflexivo, propositivo, humanístico e dinâmico, apto a agir eticamente, diagnosticando os ambientes externos e internos, para a tomada de decisão, os estabelecimentos de estratégia e objetivos, a fim de investigar inovações e implementá-las nos processos estruturados, atuando postura socialmente responsável, sendo que pelas atividades extensionistas vinculadas ao programa de inovação e empreendedorismo. Esse egresso poderá desenvolver habilidades com domínio específico intelectual, com capacidade para empreender no negócio e na sua carreira, conduzir atividades do processo gerencial e aquelas referentes à compreensão da realidade social, cultural e econômica, no meio em que está inserido, contribuindo com a promoção da transformação da realidade e do desenvolvimento da inovação, do emprego e do negócio. Tá? Então, aqui ele explica qual é o objetivo que vocês terão com isso. Tá? Aqui envolve também objetivos da aprendizagem. Então, contribuir com o desenvolvimento econômico e social do local da região, o principal objetivo da extensão universitária seria essa. Tá? Esse aqui é os conteúdos que você tem que abordar. Estratégia de marketing digital, empreendedorismo e inovação e comportamento do consumidor. Esses conteúdos que vocês precisam preparar na hora de aplicar esse projeto de vocês, essa parte prática de vocês. Então, assim, vamos pensar no exemplo. Faz de conta que, assim, na verdade, eu não sou dessa área, tá, gente, de marketing digital.
Então, se eu estiver viajando aí nos exemplos, é só para... não leva tão a sério, é só para eu exemplificar, tá bom? Faz de conta que eu vou aplicar o meu projeto de extensão no salão de beleza, tá? Tem o salão de beleza de uma amiga minha, sei lá, eu vou lá naquele salão de beleza e eu quero aplicar lá para eles. Então, eu vou aplicar uma parte prática, onde me fala sobre essa questão aqui um desses conteúdos aqui, tá? Um desses conteúdos. Então, por exemplo, o que eu quero falar sobre a questão do empreendedorismo e inovação. Então, eu vou falar para ela a importância dela empreender algumas coisas importantes para ela renovar, né, aquele salão de beleza dela. Então, por exemplo, ela só tem corte de cabelo. E aí, vou falar para ela que ela pode estar vou dar um curso para ela, falar da importância dela aumentar aquele negócio, colocar outras coisas ali para poder melhorar, né, a clientela dela, pode colocar outros serviços, né, como, por exemplo, um serviço de corporal, estética, né, verificar se ela tem um espaço, se ela tem um espaço para ela poder aumentar, e aí isso vai chamar mais cliente para ela. Ela não precisa necessariamente ela fazer essa parte, mas ela pode contratar alguém ou abrir uma sala para que venha outra pessoa e utilize aquela sala, e aí as clientes dela vão ser clientes daquela moça da outra pessoa, mas ela vai receber alguma coisa, né, que ela pode entrar em acordo, e de porcentagem de serviço, ou ela pode cobrar uma mensalidade para outra moça, e aí essa outra pessoa, esse outro profissional, também vai trazer clientes dele, esses clientes podem ser seu também, tá? Então, isso é um exemplo. Então, eu vou falar da importância dela aumentar isso daí. Ou, por exemplo, né, estratégia de marketing digital. Falar para ela da importância dela investir em redes sociais, né? Investir no Instagram, investir no TikTok, outros lugares mais, colocar mais propaganda, né? Então, algo que eu vou trazer de informação para ela dessa importância, tá? Então, olha só, pensei isso. Ah, legal, acho que eu vou fazer isso relacionado a esses conteúdos, tá? Tem tudo a ver, escolher o local que eu vou aplicar, já sei o que eu vou falar, né? Ele traz aqui para vocês algumas bibliografias relacionadas a esses conteúdos que vocês podem estar lendo para ajudar vocês a melhorar o conteúdo da sua palestra. Porque possivelmente vocês vão palestrar, vão dar uma palestra, vão dar uma aula, né, sobre aquilo. Vocês podem ter uma parte prática, onde eles vão fazer, podem trazer vídeos, né? Vocês podem estar explorando, pensando em como vocês vão fazer essa aula, tá? Por exemplo, eu sou da área da educação física, né? Vocês sabem. O meu aluno, há uns 2 anos atrás, já se formou, ele estava fazendo licenciatura em educação física. E aí ele escolheu realizar numa escola com os alunos do ensino médio, porque durante o estágio dele, ele descobriu que os alunos do ensino médio não conheciam muito sobre a capoeira, e ele é capoeirista. Então, o que ele fez? Ele marcou 3 encontros. O primeiro encontro, ele falou sobre a capoeira, o que é capoeira, de onde veio e qual a sua importância. A gente sabe que a capoeira, né, dentro da educação física, ela não é só um jogo, né? Ela é uma dança também, acaba sendo uma dança. Ela entra como esporte também, além de ser uma luta, tá? E aí, no segundo momento, ele trouxe a parte prática, onde os alunos experimentaram a capoeira, jogaram a capoeira, brincaram a capoeira. E no terceiro momento, ele envolveu a capoeira falando da questão do preconceito, que ele veio das raízes da África, que se existe ainda preconceito ainda da capoeira em relação a negros, e discutiu sobre isso. E foi muito bacana a aula dele, eu participei de uma aula dele que eu fui para ver, né? Então, ele fez isso. Então, olha só, ele organizou isso daí. Ele pensou no local, pensou no conteúdo que ele ia aplicar, e aí ele foi e organizou. Primeiro, segundo e terceiro encontro. Quanto tempo cada um? Ele fez 1 hora cada encontro. E o que ele fez em cada encontro? Tá? Então, ele foi e aplicou esse projeto lá. Tá? Depois que ele fez isso, e depois que você aplicar o seu projeto,
aí você vem realizar, escrever o seu relatório final. Então, tá aqui, ó, relatório final. Aluno e aluna. Após realizar sua atividade de extensão, é necessário que você formalize enviando esse relatório final para ser avaliado junto ao seu ambiente virtual. E também para você poder comprovar sua atuação. Para preenchimento, busque as anotações junto ao template PDCA para auxiliar na apresentação nas atividades envolvidas. Todos os campos são preenchimentos obrigatórios. Bom, daqui para frente, gente, vai ser tudo obrigatório que você mesmo vai preencher. O que ele pede, trouxe aqui, ó, eu vou explicar para vocês, tá? O que ele pede é que você organize no template PDCA, se você quiser. O que é esse template PDCA? Lembrando que ele não é obrigatório, tá? Ele não vai ser entregue, você não precisa entregar ele não é obrigatório, tá? É uma forma de você se organizar. Primeiro, você vai colocar, se você quiser utilizar, né? Vai colocar o seu nome lá. Aqui ele traz a mesma finalidade que ele trouxe lá, que eu li para vocês, o local que vocês vão realizar essa parte prática de vocês, competências, o perfil do estudante. Aqui é algo que ele traz também, que eu já li para vocês também lá, tá? Planejamento, objetivos da aprendizagem, os conteúdos, as referências, a mesma coisa que está lá por enquanto. Bom, aqui ele vai começar a orientar você que você planeje a sua parte prática, tá? Então, ó, isso aqui está muito bem claro. Ó. Aluno e aluna. Essa atividade é para a sua organização e uso de metodologia PDCA. Por isso, um documento orientativo e não precisa ser entregue, tá? Veja as orientações apresentadas no Manual de Atividade Extensionista. Então, esse aqui não precisa ser entregue, tá? Bom, o que ele chama de planejamento? Antes de tudo, gente, antes da gente realizar um trabalho, a gente, uma parte prática, a gente identifica um problema, não é assim? Então, por exemplo, no caso do meu aluno, ele foi lá durante o estágio, ele viu que os alunos não têm o conteúdo, não tinham o conteúdo de capoeira. Então, ele identificou o quê? É importante que os alunos do ensino médio saiam do colégio, da escola, sabendo o que é uma capoeira. Então, ele foi lá para aplicar a capoeira. No outro exemplo que eu falei para você do marketing, então, no caso, você foi lá e identificou que o número de clientes dela é muito reduzido. E aí o lucro dela vai ser reduzido. Por quê? Porque ela só tem um trabalho que é realizado lá, que é corte de cabelo, sei lá, pintura, essas coisas. Então, seria interessante, ela tem espaço no salão dela, colocar outros trabalhos lá, outros, para poder ter atrativo de mais clientes, tá? Então, o que você observa e fala, isso aqui pode ser que seja um problema. Então, eu vou aplicar alguma coisa para orientar, para melhorar aquilo ali, tá? Por isso que é feito em cima de um problema. Então, você tem que pensar nessa situação. Qual o problema que eu vou identificar? Eu quero aplicar alguma coisa relacionada lá na igreja que eu trabalho, que eu vou. Ou na própria empresa onde eu trabalho mesmo. Mas qual que é o problema? Uma aluna minha, ela trabalhava numa empresa onde não tinha ginástica laboral. E aí ele sentiu a necessidade de parar um pouquinho no dia, né? Para poder levantar, fazer um alongamento, conversar, deixar um ambiente mais motivador. Então, o que ela fez? Ela solicitou na empresa dela para que ela aplicasse ginástica laboral, né? Então, primeiro, o que ela fez? Ela foi e montou um projeto para o pessoal do RH. Apresentou o que é ginástica laboral, qual seria a proposta e como que ela estaria aplicando, né? E o segundo momento, o pessoal da RH pediu autorização do RH, o pessoal do RH, para poder aplicar a ginástica laboral, né? Durante 2, 3 dias, acho que foram 3 dias, se não me engano. Aí ela aplicou, né? E depois ela trouxe um feedback que ela foi conversando com os colegas dela, trouxe um feedback para eles. E aí mostrou a necessidade da importância de colocar a ginástica laboral. Então, é um outro problema que ela identificou, entendeu? Então, é importante isso. O primeiro, planejamento, que eu falei para vocês, tudo requer em cima de um objetivo.
Porque você identificou um problema. Identificou um problema e qual é o objetivo? É resolver aquele problema, certo? Então, qual vai ser o seu objetivo? No caso, então, do meu aluno da capoeira, o objetivo dele é o quê? É apresentar a capoeira para os alunos do ensino médio, para que eles entendam o que é e vivenciem também essa prática esportiva. Qual é o objetivo dessa outro exemplo que eu dei do salão de beleza? O objetivo é que ela aumente a quantidade de serviço para que ela aumente a lucratividade dela. Tá? E a outra aqui, que o objetivo dela é que a empresa aplique, né? Ela monte um programa de ginástica laboral para melhoria lá dos funcionários, tá? Então, esse é o objetivo de vocês, dentro daquilo que vocês identificaram como problema. No planejamento, eles pedem o seguinte: antes de definir sua proposta, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, da Organização das Nações Unidas, o link, tem um link aqui que eu vou abrir para vocês. Se preferir, pode baixar o documento também, tá? Então, o que acontece? A ONU, tá? Ela desenvolveu 17 objetivos sustentáveis, tá? Então, analise os 17 objetivos e escolha quais metas podem ser aderentes à sua proposta e ao seu projeto. Para isso, clique no ícone de cada objeto e observe a lista de metas disponíveis para cada um. É necessário que você escolha pelo menos uma meta. Pode ser que você encontre metas aderentes à sua proposta, diferentes objetivos, mas não se restrinja. Pode escolher dessa forma e mantenha o foco da essência da sua proposta. Então, eu copiei aqui e eu vou colar aqui no meu navegador aquele link. E aí ele já vai cair direto na página das Nações Unidas aqui, Desenvolvimento Sustentável, tá? 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, aqui eles, ó, 17 objetivos. Se você quiser, você fala, José, eu não abri o template, nem vou usar o template. Se você colocar aqui, objetivos sustentáveis, ó, da ONU, já aparece, tá? Você colocar no Google lá, ele vai aparecer na mesma página que eu tô tendo aqui, tá? Ó, já mostra os 17 objetivos aqui. Ele vai trazer para você, tá? Bom, aí, desses 17 objetivos aqui, sustentáveis, você vai ver qual que está relacionado ao seu. Então, olha, eu tenho saúde e bem-estar. Então, no caso da minha aluna que fez ginástica laboral, está relacionado dela à saúde e bem-estar, tá? Ó, educação de qualidade. No caso do meu aluno que fez a capoeira, está relacionada à educação de qualidade, tá? Água potável, consumo de produtos responsáveis, parcerias e meios de implementação, vida terrestre, água, trabalho decente e crescimento econômico, fome zero. No caso, como eu falei para vocês, do caso que ela ia implementar, possivelmente, ó, indústria, inovação e infraestrutura. Tem que ler se está envolvido com esse. Se está envolvido com trabalho decente, crescimento econômico, também pode ser que esteja envolvido, tá? De acordo com o seu objetivo. Parcerias e meios de implementação também. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, trabalho decente e crescimento econômico, porque eu quero que ela tenha um maior crescimento econômico. Promove o crescimento econômico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e trabalho digno para todos. Então, eu vou envolver o meu objetivo nesse objetivo aqui, tá? Da objetivo sustentável, tá? Então, ele quer que você envolva o teu objetivo de projeto em algum objetivo sustentável da ONU. Feito isso, você vai escrever aqui, ó, estou no PDCA, tá? Qual seria o seu objetivo sustentável e por que esse objetivo sustentável tem a ver com o seu objetivo. Então, eu vou dar o exemplo dos meus alunos, que eu tenho certeza. Então, eu vou colocar aqui, olha, educação de qualidade. Garante o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equatividade, e promover a oportunidade de aprendizagem ao longo da vida de todos, da vida de todos. Então, eu vou escrever aqui, olha,
escrever o objetivo. E o objetivo desse projeto ou desse trabalho está relacionado ao objetivo sustentável da ONU. Qual que é o número mesmo? É o objetivo número 4, divulgação de qualidade. Então, eu vou colocar lá. Número 4. Educação de qualidade. Já que temos como intuito apresentar a capoeira para alunos do ensino médio, para que conheçam essa prática e vivenciem. Por exemplo. Então, aqui, o que eu fiz? Eu coloquei qual é o objetivo da ONU sustentável, e isso é obrigatório, tá? Se você não colocar, ela não te dá nota. E também coloquei qual é o objetivo do meu trabalho. Bem simples, de forma que eles entendam o que está relacionado, tá? Aqui, tem umas perguntas que ele faz para que você leia, para ver se você está no caminho certo. Se você conseguiu realmente identificar o seu problema, consegue identificar. Depois vocês olhem direitinho e leiam, tá? Lembrando que isso aqui, gente, é o PDCA, ele não é obrigatório, tá? Aí depois, ele pede para que você faça a realização, que é o DO. O DO é o seguinte, é o planejamento. Quantas aulas você vai dar? Ou quantas palestras você vai dar? Que momento você vai dar? Então, o meu aluno, se eu não me engano, ele fez 3 aulas, tá? Então, você vai fazer um planejamento. Atividade. Aula sobre a capoeira. Aí, aqui, aula teórica, né? Aí, aqui, aula prática sobre a capoeira. Foi a segunda aula dele. Sobre a capoeira. E aqui, aula, sei lá, roda de bate-papo para discutir sobre a discriminação racial e a capoeira, por exemplo, tá? Foi que ele fez. Quais seriam os momentos? Que dia que vai ser feito? Tá? Aqui é umas perguntas de imersão, de planejamento, para ver se você realizou tudo, tá? Então, esse PDCA e ação proposta. Você vai escrever como é que ela foi feita. Isso daí deve ser feito, lembrando que isso aí não é obrigatório, tá? Mas vai ser feita para que você organize. Josi, e se eu não quiser utilizar isso aqui, eu posso direto para o relatório final? Pode sim, tá? Que é o que eu vou explicar agora para vocês. Relatório final, vamos lá. Uma das coisas importantes do relatório final que é extremamente importante, porque tudo aqui é obrigatório, mas essa lista de metas selecionadas é aquela da ONU. Lembra que eu falei para vocês, que a gente fez agora? Então, eu vou lá no meu PDCA, se eu fiz, ou se eu não fiz, eu posso fazer em outro momento, e eu vou copiar, né? Ou eu vou montar aqui, né, no meu relatório final, o que está relacionado à ONU, o que fala aqui, ó, tá? Objetivo sustentável. Então, eu vou colocar ali o que tem a ver com o meu objetivo e objetivo sustentável. Local de realização de atividades. Aonde foi feito? Onde foi feita essa atividade? Tá? Então,
Essa atividade foi realizada em uma escola estadual do município de Hortolândia, por exemplo, tá? A duração. Quanto tempo durou? Tá? Então, eu poderia escrever aqui que durou 3 dias, cada dia durou 1 hora. Caso necessário, houve mudança de estratégia para alcançar o resultado? Então, por exemplo, você planejou 3 dias. Teve que aumentar mais um dia ou não? Se teve, você coloca. Ah, eu dei 3 dias e os alunos gostaram bastante, quiseram mais um dia. E isso aconteceu com ele. E ele foi o 4º dia e deu outra aula prática. Então, você pode colocar. Ou não. Não houve mudança, você vai falar que não. Não houve mudança. Opa, tô colocando errado. Aqui é a duração. Quanto tempo durou? Tá? Qual o seu momento de duração? Não houve mudança no planejamento. Foi realizado o planejado, por exemplo, tá? Resultados da ação. Qual foi o resultado que você verificou da sua ação? Tá? O que aconteceu? Tem 2 campos relacionados a isso. Tem resultado da ação, e aqui embaixo você vai falar sobre a sua vivência, sua experiência. Tá? Aqui é outra coisa. Aqui você vai escrever mesmo o que aconteceu. Tá? Você foi lá, você aplicou o primeiro dia, o segundo dia, como é que foi feito, quanto tempo durou, você realmente, o que você fez lá, tá? Tem que ser realmente com as suas próprias palavras, isso é muito importante, tá? Conclusão. Você vai chegar numa conclusão aqui. Que conclusão que você chegou? Deu certo, não deu certo? Você conseguiu realizar aquilo que você quis, né? As pessoas gostaram? Que conclusão que você gostou? Que você chegou desse trabalho? Depoimento. O depoimento, se houver, né? Você teve algum depoimento no final? Ah, depois das aulas, os alunos gostaram muito, vieram falar para mim que gostaram demais, e você vai colocar o que eles passaram para vocês, tá? Agora aqui, gente, é extremamente importante essa parte aqui. Campo obrigatório. Relate em no mínimo 15 linhas. Se fizer menos de 15 linhas, o trabalho retorna. Sua experiência com as ações extensionistas. O texto deve ser de autoria inédita. Evite plágio. Aqui ele coloca 3 questões norteadoras. Olha só, gente. Essas 3 questões é para você ler e tentar montar o seu trabalho. Não é você colocar pergunta-resposta, pergunta-resposta. Você vai criar um texto. Então, ó, você notou que suas habilidades profissionais foram aprimoradas com a atuação das ações extensionistas? Você identificou melhoria, resolução do problema identificado? Você conseguiu articular conhecimentos adquiridos no curso com as ações extensionistas? Então, você vai escrever um texto. Aplicar o projeto de extensão foi muito importante para mim, porque eu pude colocar em prática aquilo que tenho vivenciado na teoria. Tudo que eu planejei, eu consegui realmente aplicar, e eu vi que houve retorno deles. Então, o meu objetivo foi alcançado ao poder explicar sobre isso. Assim, você vai escrever um texto, tá? No mínimo 15 linhas nesse espaço aqui. Muito importante que seja da sua autoria, cuidado na hora de escrever, e que também seja de 15 linhas, tá bom? Não pode ser menos que isso. Aqui, campo obrigatório, depoimento da instituição participante. Depois você vai lá e conversa com o gestor, com o diretor, seja quem for da instituição, e você vai escrever aí o que ele achou. Tá? Aqui são as referências que você utilizou para você se planejar, na parte teórica que você aplicar. Você pode colocar as referências que ele coloca aqui em cima. Pode colocar essas referências, ou pode ser colocar outra que você gostou. Então, por exemplo, meu aluno, ele pegou alguns artigos que falavam da importância da capoeira, aplicação da capoeira, a discussão da capoeira com o racismo, por exemplo, e aí ele colocou aqui quais são os artigos que ele utilizou, tá? Isso é muito importante.
E para finalizar, a autoavaliação. Você mesmo vai se autoavaliar, tem perguntinhas aqui que vai te perguntar como é que você foi, e você vai colocar um xzinho onde você acha que você foi melhor, né? Eu oriento que coloque no 10, né? E se caso tiver alguma sugestão, você coloca aqui, tá? Então, assim, é só esse relatório final que você deve entregar. Não precisa entregar o template. O template, às vezes, mais confunde do que ajuda. Então, se você não quiser fazer, não precisa. A não ser que peça. Tem alguns cursos que o tutor pede que você primeiro envie o template e depois você envie o relatório. Não são todos, tá? A maioria pede o relatório final somente, como foi dessa colega aqui, tá? Então, você vai só baixar esse relatório e ele. Pergunta que todo mundo me faz. Josi, eu não vou aplicar porque eu não tenho tempo e tal. Né? Eu posso não aplicar e só fingir que eu apliquei? Pode, pode. Né? Na verdade, a sua tutora, ela não vai saber que você não aplicou. Só toma cuidado na hora de você colocar, né? Para tentar ser o mais real possível, né? Deixar algo assim, né? Fora do comum, né? Tenta imaginar você aplicando, quais seriam os resultados, né? E etc. Tá? Então, é isso. O projeto de extensão, ele não é difícil. Só tem que tomar essas coisas são mais importantes. Então, eu vou retomar. Aqui, quando você começa a escrever esse projeto relatório final, nessa primeira parte, você buscar qual o objetivo da ONU e por que está relacionado ao teu objetivo. Pode ser mais que um objetivo da ONU, tá? Então, isso é importante, você relacionar o objetivo da ONU com o teu objetivo de trabalho. Durante a ação, colocar lá o que realmente aconteceu, tá? O que realmente aconteceu aqui no resultado da ação. Conclusão, como é que foi feito, preencher direitinho. E isso aqui é extremamente importante. Relate no mínimo 15 linhas como é que foi. Se você não fizer isso aqui bem bonitinho, organizadinho, um texto, no mínimo 15 linhas, eles cobram de você também, tá? Então, não é difícil para fazer, tá? Só é um pouquinho trabalhoso. Senta um dia lá, pensa e planeja e coloque no papel, tá bom? Pessoal, dúvidas em relação ao projeto de extensão? Alguém tem alguma dúvida? Não? Não. Eu vou gravar, essa aula está sendo gravada e agora eu vou enviar lá no grupo com projeto de extensão. Quando vocês forem fazer o trabalho, vocês podem ver novamente o vídeo, tá? Para vocês fazerem, vocês saberem onde vocês vão, etc, etc. Tá bom? Vou parar a gravação aqui e eu agora vou sanar algumas dúvidas sobre se tiver alguma dúvida para tirar sobre o portal. Vocês são